Iniciando aqui mais uma aula da Fundamentos do Sistema Estomatognático, hoje falando um pouquinho de neuroanatomia e neurofisiologia. Uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento dentro de uma disciplina que é obrigatória, dentro do curso de fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia da URGS, mas também esse vídeo eventualmente pode ser visto aí por outras pessoas, outros profissionais em formação. E eu espero que traga alguma contribuição e não deixe de também deixar seu comentário aqui para que a gente possa aprimorar essa missão aqui de dividir conteúdo. O estudo da neurofisiologia e da neuroanatomia, ele é base para a compreensão dos fenômenos funcionais, dos fenômenos que vão permitir que nós exercitemos as funções do sistema estomatognático, especialmente a função de mastigação, a função de fonoarticulação e um papel secundário que o sistema estomatognático tem, a entrada, além de entrada do sistema digestório, também entrada do sistema respiratório. Então, a função respiratória cabe ser discutida aqui, assim como a função de deglutição. E todas essas funções exigem, a partir de uma estabilidade dada pelo sistema musculoesquelético, nas suas estruturas, articulações, ossos, ligamentos, a própria composição intrínseca dos tecidos, vão a partir da ação da musculatura principalmente, mas de uma forma coordenada. Essa coordenação é dada pelo sistema nervoso, vai resultar nos movimentos que vão nos permitir mastigar, que vão nos permitir articular as palavras, que nos permitirão exercitar a deglutição e que nos permitirão, então, exercitar a respiração nasal. Então, há uma coordenação desses movimentos. Algumas desses comportamentos são inatos, outros são aprendidos. Por exemplo, a mastigação é um comportamento que ele é aprendido. A partir, então, da sustentação do esqueleto e das demais estruturas de tecido mole, que dão um arcabouço, que dão uma consistência para os tecidos, e a partir do equilíbrio dado por diferentes ações coordenadas de grupos musculares, se pode, a partir da contração muscular e do relaxamento de forma também coordenada, obter-se movimentos. Movimentos simples, como estender e flexionar o braço, ou movimentos complexos, como, por exemplo, os movimentos necessários para a articulação dos fonemas. Não são movimentos simples de serem executados e requerem algum treinamento. A coordenação desses movimentos é dada pelo sistema nervoso central, como já comentei, e há que se considerar que a vida se dá em um ambiente de constante modificação. Então, constante modificação de temperatura, constante modificação de textura dos alimentos, constante modificação de temperatura própria do nosso corpo, de posição espacial, hora a gente está sentado, hora a gente está deitado, hora a gente está em pé, e também constantes modificações dos movimentos que nós queremos produzir. Então eu posso falar mais rápido, assim como eu posso falar de forma mais lenta. Eu posso mastigar mais rápido, posso mastigar de forma mais lenta, posso correr mais rápido, como eu posso caminhar. Então, para tudo, além a coordenação é dada a partir da geração de estímulo, mas esse estímulo ele também ele é realizado a partir das sensações que nós obtemos, e essas sensações são obtidas a partir da ação, a partir da recepção de informações por componentes chamados receptores sensoriais do sistema nervoso, localizados no sistema nervoso periférico. O neurônio é a célula das células, célula que toda célula gostaria de ser.
o sonho de consumo da célula, o suprassumo realmente da diferenciação. Tanto é que é uma célula que pouco se forma e se divide após o período embrionário. Vocês já devem ter ouvido falar que o processo de reparação de nervos é um processo bastante complexo. Muito bem, embora haja essa possibilidade de reparação do sistema nervoso central como um todo, chamada de plasticidade. Mas as células em si do neurônio é uma célula para lá de especial, gente. Ela é composta por um corpo celular, vai ter um protoplasma e emitir algumas terminações pequenas junto ao corpo celular. Essas pequenas terminações são chamadas de dendritos. A célula naturalmente possui um núcleo celular, um nucleolo, mas os dendritos são estruturas que permitem a comunicação de neurônio para neurônio, e normalmente há um prolongamento maior, chamado axônio, axis de eixo, o axônio. Então, o axônio é um prolongamento que pode ser bastante extenso, por exemplo, o axônio do nervo sensitivo, que dá a sensação lá para a pele do hallux, do dedão do pé, ele vai se estender lá do dedão do pé até a base da coluna vertebral. Então, é uma célula bastante longa e uma célula única. O axônio vem a partir de um único corpo celular. Claro, você tem, conforme a estrutura que vai ser inervada, a importância, o tamanho dela, você tem um número variável de neurônios por estrutura. Mas o axônio é uma célula, o axônio é um componente celular bastante extenso. E ele vai ficar na periferia, quer dizer, ele vai ficar fora do sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central, gente? Está contido na caixa craniana, o cérebro, as estruturas da base do cérebro e a medula espinhal, então, que vai estar localizada no interior das nossas vértebras, da nossa coluna. Os neurônios se comunicam entre si em estruturas chamadas sinapses. Sinapses são importantes porque a condução elétrica nos neurônios, ao longo do axônio, já mesmo falei, é uma condução elétrica, há uma despolarização das membranas, e nas sinapses, ou seja, nas comunicações entre os neurônios, seja de um axônio para um dendrito ou de dendrito para dendrito, essas comunicações são bioquímicas. São dadas por elementos bioquímicos, sininas, prostaglandinas e outras moléculas essas que vão, então, a partir da sua secreção e reabsorção progressiva nas sinapses, fazer com que um estímulo elétrico seja transformado num estímulo bioquímico e novamente disparado um estímulo elétrico que vai, então, percorrer a extensão dos demais neurônios, havendo, então, uma comunicação entre as células, um trajeto que é parte elétrico e parte bioquímico. Os receptores sensoriais, por sua vez, gente, vão permitir que nós coletemos informações do ambiente de forma absolutamente subconsciente. Nós temos alguns tipos de receptores, conforme a função, há uma diferenciação das suas terminações. Os histologistas do passado e contemporâneos que descreveram essas estruturas as batizaram com seus nomes. O importante aqui não é decorar os nomes, Claro, há sempre a homenagem aos Krause, Pacini, Ruffini, Meister, enfim, aqueles que descreveram de forma pioneira essas estruturas, mas o importante é saber que eu tenho diferentes tipos de terminações nervosas adaptadas a determinadas necessidades que o indivíduo possui. Então, os corpúsculos de Krause, por exemplo, são estimulados em relação à temperatura fria, os corpúsculos de Pacini em relação à pressão,
os corpúsculos de Merkel e de Meissner para o toque suave, os corpúsculos de Ruffini são especializados em percepção de temperaturas mais elevadas, recepção então do calor. E nós temos receptores que são literalmente pontas de fios livres de neurônios, né? As terminações dos axônios se ramificando aqui ao final da fibra da fibra axonal, e esses receptores livres, eles são muito importantes para a percepção de estímulos nocivos. Estímulos nocivos, o nome adequado para isso são estímulos nóxicos. Então, os receptores para a dor e para as coisas que são nocivas do meio ambiente são os nociceptores. E, do ponto de vista histológico, se nós formos olhar no microscópio, nós veremos que são terminações nervosas livres, e esses são muito relacionados às sensações de dor. Percebam que isso vai ser importante para compreender outros fenômenos. O mesmo trajeto nervoso, numa região da pele ou numa região da mucosa, pode conter diferentes tipos de receptores sensoriais, cujos estímulos convergerão para o mesmo trajeto. Então, os estímulos vão convergir para o mesmo trajeto, independente da percepção deles, né? Como se eu tivesse lá um microfone que ele tem uma especialidade para reproduzir agudos, sons médios e sons graves. Então, lá dentro do microfone eu tenho diferentes tipos de estruturas para perceber esses três sons. Ou então, uma recepção de câmera que fosse mais adequada ao azul, ao vermelho ou ao amarelo. Eu tenho lá as fotocélulas para o amarelo, para o vermelho e para o azul, mas os três tipos de estímulo, as três cores, ou então os três tipos de som, vão convergir pelo mesmo trajeto nervoso, sendo conduzidos ao cérebro e lá, novamente, interpretados por diferentes tipos de núcleos. Núcleos são conjuntos de células do cérebro, né, que vão, então, interpretar e dar ou não relevância para os estímulos que vêm da periferia. Isso, no início, não é exatamente fácil de compreender, mas, com o passar do tempo, a gente se familiariza aqui com esse tipo de estrutura, tentando fazer analogias. As melhores analogias aqui são com a eletrônica. Muito bem, além dos receptores sensoriais, que são chamados de esteroceptores, receptores então dos estímulos e das condições externas ao nosso corpo, nós temos também receptores que são muito importantes para que o corpo faça uma interpretação de como está a nossa postura, tanto em equilíbrio quanto em movimento. E a esses receptores se dá o nome de receptores proprioceptores. Então, eles são receptores que trazem informações sobre como está a relação das nossas estruturas com o espaço. Eles estão, então, presentes nas estruturas musculoesqueléticas, são muito importantes para o equilíbrio e, a partir do equilíbrio, se dá o movimento de forma coordenada. E eles vão fazer isso trazendo para o nosso corpo uma coleção de estímulos que vão ser interpretados no cérebro e vão dar para o cérebro a informação espacial. Também é um comportamento que é aprendido, né? A criança, no início da vida, se mantém deitadinha, não tem muito equilíbrio, não consegue sustentar a sua própria cabeça. Conforme ela se desenvolve, ela aprende movimentos, aprende a ficar rígida, aprende a se equilibrar, aprende a engatinhar, aprende a andar sobre duas pernas. Então, isso é assim na criança humana e isso é assim também nos filhotes dos animais, cada qual, então, exercitando o seu tipo de movimento a que é naturalmente capacitado de acordo com suas características corporais. Então, são comportamentos que são aprendidos. Por outro lado, os interoceptores são receptores que vão estar localizados nas vísceras. Então,
Aqui eu trouxe de exemplo vísceras do sistema digestório. Então, interoceptores que existem lá no estômago, no intestino grosso, no intestino delgado, tanto nas mucosas quanto nas suas demais estruturas, e que vão trazer informações para o cérebro também sobre o estado de função daquele órgão e compondo isso numa macroestrutura, o estado daquele indivíduo. Estão presentes também nos pulmões, nas traqueias, nas estruturas das vísceras da boca e também presentes em algumas glândulas. Esse aqui é um modelo que vocês devem estar lembrados lá das aulas de biologia, do 2º grau, e nós vamos aqui ter um conceito importante, que é o conceito de trajeto do estímulo. Então, trajeto do estímulo nervoso. Eu vou ter um trajeto que se chama aferente. Uma aferência é dada por um estímulo que vai da periferia. Essa periferia pode ser a pele, pode ser o interior de um órgão, mas vai da periferia para o interior do sistema nervoso central. Muito bem, então isso é uma aferência, trajeto da periferia para o centro. Já um trajeto do centro para a periferia receberá o nome de trajeto eferente. E o trajeto eferente normalmente vai se dar iniciando em algum núcleo motor ou secretor de um determinado grupo nervoso e que vai ser transmitido pelos axônios até a periferia, geralmente se dirigindo ou a um músculo ou uma glândula. Então, um estímulo eferente normalmente vai resultar ou numa contração muscular, ou numa inibição de contração muscular, ou então na secreção de alguma glândula. Então, aferência vai ao sistema nervoso central, eferência sai do sistema nervoso central em direção à periferia para gerar algum tipo de ação. Muito bem, mas há uma comunicação também entre os neurônios, né? Entre os neurônios, nada mais fácil do que chamar de interneuronal. Então, os interneurônios distribuem a informação entre diferentes tipos de neurônio. Eles podem desde um arco reflexo bem simples, tá? Um indivíduo vai lá, coloca a mão numa xícara de café que está muito quente, e aí quando está muito quente ele logo solta aquela xícara rapidamente, sem sequer se dar conta que está soltando a xícara, numa reação de pura defesa primária, defesa quase orgânica, visceral. Esse tipo de arco reflexo, também estudado lá no 2º grau para vestibular, ele é dado pela aferência a partir dos receptores para o calor da pele ou para os receptores nóxicos da dor. Ele vai chegar a um interneurônio e antes mesmo de ir ao sistema nervoso central, esse interneurônio já se comunica com um neurônio eferente primário que vai se dirigir ao músculo para que faça o efeito antagonista, né? Ou movimentando para afastar a estrutura do perigo ou movimentando para bloquear a contração muscular. Então, antes mesmo de que haja interpretação. Mas os interneurônios, senhores, os interneurônios eles se distribuem não só entre neurônios aferentes e eferentes, mas também eles sobem aos centros superiores, e nos centros superiores a comunicação entre as diferentes estruturas de um órgão tão complexo chamado cérebro. Muito bem, mas nós estudamos isso lá na biologia, a partir dos animais mais primários, onde esses reflexos são estudados em laboratório, passando para os humanos que possuem 12 pares de nervos cranianos, que têm uma estrutura semelhante a essa aqui, mas cujas células nos neurônios, em vez de estarem localizadas nos chamados cornos, né, nos cornos da medula espinhal, estarão localizados na base do cérebro, em uma estrutura chamada ponte, né, estrutura bastante primária, não é a estrutura mais característica do cérebro dos humanos, por exemplo, ela está presente em outros
em outros animais, também em outros mamíferos, por exemplo. Mas, nos nervos cranianos, eu vou ter o mesmo processo, só que a figurinha característica não vai ser essa aqui, de reflexos e de interneurônios se comunicando com o sistema nervoso central, com isso acontecendo no interior da medula óssea, mas sim na região basal do cérebro, né? Então, por exemplo, um estímulo aqui a partir de um dente pré-molar ou do molar ou do lábio inferior ou do lábio superior vai se propagar de forma aferente por algum dos ramos nervosos do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo ele recebe esse nome, nervo sensitivo da face, tá? E motor do sistema mastigatório. Ele recebe esse nome porque ele possui 3 cabeças distintas. Tá? Ele tem um ramo oftálmico aqui, que vai dar sensibilidade para o terço mais superior da face, e possui um ramo maxilar, que vai dar sensibilidade para o terço médio da face, e possui um ramo mandibular, o terceiro ramo, portanto, que vai dar sensibilidade para o terço inferior da face, e também motricidade para os músculos mastigatórios, para o masseter, para o temporal e para os 2 músculos pterigóides, pterigóide medial e pterigóide lateral. Então, vejam que na maior parte dos sistemas musculoesqueléticos eu tenho um componente sensitivo e um componente motor mais ou menos localizado no mesmo nível corporal. E no caso do nervo trigêmeo, esse componente sensitivo é bem mais dominante, o componente motor vai compor a estrutura que topograficamente inerva os músculos mastigatórios. E os corpos celulares desses neurônios, portanto, que tanto os sensitivos, né, os aferentes sensitivos, como os eferentes motores, vão estar localizados em diferentes regiões, aqui localizadas na base do cérebro, em estruturas chamadas núcleos do trato espinal. Tá? Então, eu tenho núcleos que são sensitivos e tenho núcleos que são motores. E isso acontece em ambos os lados, no lado direito e no lado esquerdo. Muito bem, então as estruturas aferentes aqui, a partir do nervo trigêmeo, vão viajar pelas terminações nervosas, então, pelo nervo mandibular, pelo nervo maxilar ou pelo nervo oftálmico, seus diferentes ramos, atingindo aqui, entrando no cérebro, pela estrutura de um gânglio chamado gânglio semilunar, tem o nome semilunar porque ele parece uma meia-lua, tá? Parece uma meia-lua, então no gânglio semilunar, e atingindo os corpos celulares, então localizados lá nos diferentes núcleos do trato espinal, e a partir dali, tanto eu vou ter eferência nervosa para os músculos mastigatórios, eu tenho alguns reflexos presentes durante o processo de mastigação, como também eu vou ter interneurônios que vão conduzir o estímulo às diferentes áreas do cérebro. E quanto mais esse estímulo sobe em direção ao sistema nervoso central, maior é a oferta de comunicações aqui com outras estruturas. Né? Então, os interneurônios conduzem os estímulos aos centros superiores. Há uma certa ordem estrutural aqui, em termos de trajeto e também de hierarquia, né? Então, nós vamos ter o tálamo lá como uma estrutura que é uma estação sensorial. A partir do tálamo, o estímulo ele é distribuído, né? Às vezes ele é ignorado, o estímulo que há algo mais importante, o tálamo bloqueia a subida desse estímulo, né? Então, é um indivíduo que está, por exemplo, mastigando chiclete aqui durante a minha apresentação, ele não deixa de mastigar o chiclete, a não ser que a gente fale a respeito disso durante a aula, fazendo essa brincadeira, mas também outras estruturas, né? Por exemplo, o hipotálamo, que também é uma estrutura sensorial, ligada às nossas condições ambientais e de sobrevivência, ou estruturas límbicas, que são ligadas às nossas emoções, também vão ter interneurônios conectados nos interneurônios que sobem lá do nervo trigêmeo e vão fazer com que, dando um exemplo aqui, um pouco mais grosseiro, mas fácil de entender, vão fazer com que, em situações em que nós estamos em diferentes estados de espírito, em diferentes condições de humor,
ou executando diferentes tipos de atividades. Uma hora eu posso estar estudando, outra hora eu posso estar correndo, outra hora eu posso estar trabalhando manualmente, fazendo uma cirurgia ou redigindo aqui as minhas anotações de aula, e vão fazer que os mesmos estímulos às vezes sejam percebidos como mais ou menos importantes, e às vezes para algumas coisas a gente dá atenção, para outras a gente não dá tanta atenção assim, e essa atenção varia muitas vezes de acordo com aquilo que a gente está fazendo e de acordo com o nosso estado de espírito. Se eu estou de mais mau humor, se eu estou com menos humor, se eu estou numa situação em que eu estou com medo, porque eu estou fugindo de uma chuva, ou porque eu estou, sei lá, apertado para fazer xixi, estou correndo para chegar em casa, né? Então, diferentes tipos de estímulo vão ser interpretados de forma diferente, também de acordo com o nosso estado de espírito. Então, isso se dá a partir das conexões neuronais e que vão ser tão mais complexas quanto é complexo o cérebro em termos de conexões entre suas diferentes estruturas, chegando finalmente às estruturas da córtex cerebral, que vão nos trazer a nossa memória, a nossa racionalidade, mas é importante para o clínico que milita na área do sistema mastigatório, não tanto para compreender mastigação, tá, gente, mas para compreender, por exemplo, bruxismo, dor orofacial, que são dois assuntos que podem, ao longo do tempo, interessar alguns de vocês. É importante salientar que nem tudo, gente, está sob controle racional. Então, nem todos esses estímulos, gente, estarão sob controle racional, infelizmente ou felizmente. Então, se o nosso time estiver na frente do campeonato, se o amor da nossa vida estiver dando bola e nos correspondendo, ou se a gente estiver super feliz porque está podendo fazer o ensino à distância no conforto do nosso lar, talvez essas emoções também influenciem no comportamento de como nós recebemos essa informação e do quanto que nós vamos apertar os nossos dentes durante a aula de hoje. Lembrando que o material todo aqui, gente, eu te retiro aqui desse livro, ele está na 8ª edição, essa aqui está em inglês, eu não sei se está traduzida a 8ª ainda, mas com certeza as anteriores estão, vocês encontram isso fácil. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion, do professor Jeffrey Oxon, que é uma referência de muitos anos na área. O tema aqui é falar sobre músculos, né? São as estruturas que nos possibilitam a movimentação. São tecidos que têm capacidade contrátil a partir da contração das suas moléculas actina e miosina. E nós temos músculos que são capazes de se contrair de forma voluntária, ou seja, a gente determina quando eles vão se contrair. E existem músculos, como o músculo, por exemplo, a musculatura que envolve os vasos sanguíneos, né? Os movimentos são absolutamente involuntários, não estão sob nosso controle, né? Os músculos que estão, por exemplo, no nosso sistema digestório, fazendo os movimentos peristálticos do nosso sistema digestório, né? Para falar do mesmo sistema que estamos tratando aqui. E os músculos que têm movimentos involuntários, eles têm uma característica de não possuírem histologicamente algumas estrias, por isso são chamados de músculos lisos. Os músculos são responsáveis pela estabilidade e pelo movimento, né? As duas características fundamentais para a sobrevivência. O movimento tem que se dar a partir de uma estrutura estável. A única capacidade que o músculo possui é a de contração. Então, eu tenho uma fibra aqui que tem um determinado comprimento. Ao contrair, ela vai fazer com que esse comprimento se diminua até um limite que é dado por estruturas como os ligamentos e a própria consistência dos demais tecidos. Mas principalmente os ligamentos dão limites de movimentação. Normalmente eu vou ter um músculo sempre se originando de um tecido, de um osso e se inserindo em outro osso, com algumas exceções. Exceção, vocês vão ver com a professora Elisandra numa aula específica sobre o tema, que é a musculatura da mímica facial, por exemplo, é uma das exceções.
em que você tem a origem em tecido ósseo e a inserção dos músculos na região do subcutâneo, né? Então, são os músculos, por exemplo, que são os músculos cutâneos, que fazem com que nós tenhamos expressões faciais e também participam da articulação dos fonemas. Só com a contração e o encurtamento, portanto, vejam a quantidade de possibilidades que o nosso corpo nos dá. Se eu tiver uma contração isotônica, né, iso de mesmo e tônica do mesmo tônus, então todo músculo se encurta, né, não vou dizer que são todas as fibras aqui que vão estar contraídas ao mesmo tempo, mas boa parte delas. Há uma alternância natural entre essas fibras, conforme a carga que está submetida àquela ação. Mas uma contração isotônica vai resultar numa diminuição do comprimento muscular e no movimento de flexão. Já se nós nos mantivermos em equilíbrio numa contração chamada isométrica, ou seja, as fibras musculares se mantêm no mesmo tamanho, no mesmo comprimento. Essas contrações isométricas são muito importantes para a manutenção de posições estáticas. Então, para a manutenção do equilíbrio do indivíduo nas mais diferentes formas. E se, a partir de uma contração isotônica, eu relaxar, então eu vou ter um pouco de característica isométrica, mas um relaxamento controlado e preciso das fibras, nós vamos ser capazes, então, de executar movimentos bastante precisos, bastante controlados, quer seja aqui numa posição atlética, quer seja, por exemplo, durante a escrita ou mesmo durante alguns movimentos em que fazemos a produção dos nossos fonemas. Lembrando um pouquinho da estrutura do músculo, o músculo é um órgão, né, ele vai possuir diferentes tipos de tecido, né, um tecido bem especializado que são as fibras musculares. Existem alguns tipos de fibras, a fibra mais simples são as fibras chamadas extrafusais, que são efetivamente aquelas que vão se contrair, né, para produzir a energia que vai resultar em movimento, né. Nós temos também fibras que são chamadas as fibras intrafusais, ou fusos musculares. Essas fibras são especializadas, elas são capazes de gerar estímulos de aferência para o cérebro, que vão ser interpretados como o comprimento e a carga a que aquele músculo está, então, submetido, e vão ser capazes de gerar algum grau de eferência para, então, que haja a contração de mais ou menor, de um número maior ou um número menor de fibras, um recrutamento maior ou menor de fibras, para que então haja uma maior ou menor precisão, uma maior ou menor dispêndio de energia para que haja a contração muscular. Então, existem músculos, por exemplo, que têm uma inervação motora em relação à quantidade de fibras. Essa relação é muito próxima, né? Por exemplo, músculos cutâneos, tá? São músculos que têm movimentos muito precisos. E existem músculos, né? Por exemplo, os músculos da nossa perna, o próprio músculo masseter, em que eu tenho muitas fibras musculares inervadas por poucas fibras neuronais. Desta forma, esses músculos vão ser, ao receber estímulos, recrutam mais fibras musculares, são músculos que geram mais energia, geram maior movimento, ou geram maior, vamos dizer assim, produzem uma força maior. Então, é uma relação entre precisão de movimento e uma relação entre força. Como é que esse conjunto fibra muscular mais uma fibra nervosa é chamado de unidade neuromuscular? Unidade neuromuscular. Então, a unidade neuromuscular, então, a conjunção de uma fibra nervosa com uma fibra muscular, que
vai ser então capaz de gerar movimento de forma organizada, é a unidade estrutural do sistema musculoesquelético que vai ser capaz de nos prover movimento, né? Vai ser capaz de nos prover cinética. A fibra neurológica, os senhores lembram bem, a condução do estímulo é elétrica na fibra neurológica. Por despolarização das membranas, eu tenho uma pequena corrente elétrica aqui, a partir da entrada e saída aqui de íon sódio ao longo da membrana celular do neurônio. Né? Uma fisiologia, simplificando, é essa. Agora, quando eu tenho a chegada dessa fibra neurológica, essa fibra neuronal, né? Um axônio, na verdade, na região da fibra muscular, a conexão entre essas duas, a comunicação entre elas se dá por meio bioquímico. Tem aqui na verdade, uma sinapse, tá? Uma comunicação neurológica. Geralmente essas sinapses vão estar muito próximas aqui das fibras fusais, né? E vão compor uma estrutura chamada placa motora, quando o conjunto delas é maior. A placa motora, então, é o local anatômico onde o estímulo neuronal passa a gerar passa ao músculo de forma que haja sua contração ou mesmo, eventualmente, alguma inibição de movimento. Esse estímulo é dado por citocinas, né, por moléculas que são capazes de gerar estímulos no músculo, né, e o que é interessante é que essas mesmas moléculas também estão relacionadas a outros processos fisiológicos celulares, né? Por exemplo, algumas citocinas, quando em maior quantidade aplicadas sobre terminações nervosas, por exemplo, causam dor. Então, é uma biologia interessante quando a gente começa a avançar nesse assunto aqui e entender, né, da fisiologia para a patologia, quando as coisas não dão tão certo no nosso corpo. E existem alguns reflexos que são interessantes de serem exercitados e tentar buscar a compreensão deles. Esses reflexos são capazes de fazer com que, o conjunto deles, né, gente, fazem com que nós mantenhamos a nossa postura. Um reflexo que é divertido da gente fazer aqui na prática é um reflexo chamado nociceptivo. Eu vou exemplificar ele aqui e depois a gente tenta fazer. Então, por meio desse reflexo, qualquer tipo de carga que eu impuser aqui na mandíbula vai me gerar uma distensão da musculatura mastigatória. Vamos pegar o músculo masseter aqui para a gente ter um exemplo fácil, tá? Que está na figura. Poderia ser em outro músculo aqui do sistema mastigatório. Mas no masseter, então, se eu imponho uma carga, né, um peso, ou dou uma pequena batida aqui no meu mento, tá? Se vocês fizerem esse exercício, vocês vão perceber que logo após essa pequena batida que eu dou aqui no mento, o que acontece com a minha musculatura? Ela é ativada e logo a minha dentição volta para a posição original. Isso acontece porque ao submeter essa região à carga, haverá uma distensão rápida das fibras lá do fuso muscular, que vão gerar uma aferência para o cérebro. Essa aferência vai atingir muito rapidamente os núcleos sensitivos do nervo trigêmeo, do nervo mandibular, né, da cabeça inferior do nervo trigêmeo, e de forma reflexa, de forma absolutamente inconsciente, haverá um interneurônio que conecta com o núcleo motor do nervo trigêmeo. Ambos estão localizados lá na base do cérebro, na região chamada ponte, né? E eu vou ter uma eferência para o músculo que vai me determinar uma contração. Tá? Então, o mesmo arco reflexo que a gente vê lá quando estamos na aula do segundo grau, aprendendo um pouquinho de fisiologia do sistema nervoso. E quando eu coloco a mão na panela quente, rapidamente meu
músculo se contrai para que eu afaste a mão daquele perigo. Aqui eu vou ter um reflexo que tem a ver com postura. E ele está acontecendo o tempo todo, né? Porque o tempo todo eu estou submetido, no mínimo, à força da gravidade, eu preciso manter minha postura. Então, esses processos, ao longo do tempo, em um conjunto grande de reflexos, e depois a gente vai ver entre músculos com diferentes orientações dos seus feixes e fibras, vão fazer com que nós mantenhamos a nossa musculatura, né, o nosso equilíbrio. E a partir do equilíbrio é que se gera o movimento. Então, deixa eu tentar colocar aqui um pouco maior para vocês. Então, o reflexo miotático, gente, a brincadeira é dar uma batidinha no queixo, não bata muito forte, tá? E vocês vão ver que eu vou bater no meu queixo, eu impus a força em sentido inferior, rapidamente eu tive uma contração, a contração é involuntária. Não preciso fazer nada para que ela aconteça. Rapidamente, a minha mandíbula voltou à posição estática original. Existem outros reflexos um pouquinho mais complexos, né? Para aquele reflexo anterior que eu mostrei, basicamente eu tenho uma aferência e uma sinapse aqui e rapidamente o retorno por uma fibra eferente. Por outro lado, gente, nós temos reflexos que são um pouquinho mais sofisticados, envolvem mais grupos de músculos, mais grupos de neurônios, tá? Quanto mais importante, maior a quantidade de possibilidades de movimento que um sistema possui, maiores vão ser as complexidades desses reflexos, tá? No sistema mastigatório, nós temos um que é um reflexo polissináptico, que a gente pode trazer como exemplo, é o reflexo que ocorre quando nós estamos submetidos a, por exemplo, uma substância rígida entre os nossos dentes. Tá? Então, esse é o reflexo que o Watson coloca de forma muito elegante, né, no livro dele. Então, estamos comendo uma torta de cereja e encontramos um caroço no interior da nossa torta de cereja. Tá? Eu prefiro dar o exemplo que a gente está comendo alguma coisa no bandejão do RU, né, de alguma universidade, em algum lugar qualquer, felizes da vida com os nossos amigos, mas às vezes, né, tem lá uma pedrinha no feijão ou uma estrutura mais forte lá no nosso bife. E o que é interessante é que nós conseguimos perceber isso de forma muito rápida e antes mesmo de lesar os nossos dentes. Quando isso acontece, rapidamente o nosso sistema de proteção atua. Tá? Então vamos pensar, estou lá mastigando e mordi uma pedrinha de feijão. Como é que esse estímulo vai acontecer? Eu tenho próprios receptores aqui localizados, geralmente a maior parte deles está no ligamento periodontal, então na articulação entre o dente e a mandíbula, ou entre o dente e a maxila. Então, no ligamento periodontal, eu vou gerar uma aferência sensorial que vai atingir lá os núcleos sensitivos do nervo trigêmeo, né? E eu vou ter aqui dois interneurônios, né? Um interneurônio que vai me conectar com o núcleo motor do nervo trigêmeo e que vai me gerar um estímulo eferente para que eu tenha uma contração do ventre anterior do digástrico. Vejam que interessante, né? O ventre anterior do digástrico é o músculo mais poderoso que pode atuar na abertura da boca, tá? Veja, é um núcleozinho, um de cada lado aqui no feixe anterior do digástrico, mais a força da gravidade, mas ela luta, uma luta, né, inglória, né? Ela luta contra a maceta pterigóide temporal, para pensar nos elevadores mais potentes, tá? Três dos quatro músculos mastigatórios são elevadores poderosos da mandíbula. Mas eu vou ter uma ativação aqui do ventre anterior do digástrico para que eu tenha um movimento de abertura da boca.
ao mesmo tempo que eu vou ter uma eferência inibitória para o músculo masseter e para os demais músculos mastigatórios. Tá? Então, aqui eu tenho já um reflexo um pouquinho mais sofisticado, ele vai envolver duas conexões interneurais, dois interneurônios, né? Mas mantendo-se ainda no mesmo par nervoso, tá? No mesmo par craniano. Né? Então, par craniano, eu tenho um grupo de um nervo que vai inervar um grupo de músculos, e esse arco reflexo aqui está acontecendo dentro da topografia desse nervo. E disso resulta que antes mesmo da gente perceber que tem uma pedrinha lá no feijão, né, ou um ossinho dentro do bife, que a gente afaste os nossos dentes de tal sorte que eles não sejam lesados. A inervação de estruturas, então, recíprocas, gente, né? Por exemplo, eu tenho inervações aqui, a nossa tartaruguinha, ao mover o pescoço dela para o lado esquerdo, ela está tendo um relaxamento controlado da musculatura do pescoço dela do lado direito, né? A mesma coisa se eu movimentar minha cabeça para cima e para baixo, né? Eu vou ter uma contração maior da minha musculatura do trapézio, do músculo longo do pescoço, para que eu flexione minha cabeça e, com isso, a musculatura aqui, por exemplo, do esternocleidomastoide vai estar um pouquinho mais relaxada, né? De forma que a gente, com inervações de músculos que tenham comprimentos de fibras não, orientação de fibras em distintos sentidos, eu vou ser capaz de fazer diferentes movimentos, tanto pensando isso com a cabeça, gente, mas principalmente pensando em movimentos muito mais sofisticados que nós fazemos. Vocês aí estão anotando a aula nesse momento, estão escrevendo. A escrita é um movimento extremamente preciso. Ou o cirurgião quando está lá fazendo uma cirurgia, o artista plástico quando está fazendo uma pintura, uma escultura, ele vai fazer movimentos com as suas mãos que são extremamente precisos, né, e que muitas vezes precisam ser bastante treinados para serem realizados. E isso tudo, pensem, é dado pela contração e pelo relaxamento de forma coordenada e sucessiva de diferentes grupos musculares. Para que eu tenha movimento, então, gente, eu preciso partir de um ponto estável e para que esse movimento seja preciso, eu preciso ter algum grau de equilíbrio entre esses conjuntos musculares. E isso, de novo, é obtido a partir da alternância entre diferentes ações de grupos musculares de forma coordenada. E, é claro, como é que a gente aprende tudo isso? Né? Como é que a gente aprende tudo isso? Nós aprendemos esses padrões ao longo do tempo e muitos desses padrões nós armazenamos em estruturas específicas lá no cérebro, neurônios específicos, numa região chamada gerador de padrão central, que fica no tronco cerebral. O gerador de padrão central, gente, permite que nós aprendamos movimentos eficientes. O gerador de padrão central, então, o gerador de padrão central permite que nós possamos aprender movimentos eficientes e nós podemos memorizar esses movimentos. E muitos desses movimentos, principalmente aqueles que são repetitivos, né, depois que eles são aprendidos, eles são memorizados. E a partir da memória desses movimentos, nós somos capazes de reproduzi-lo de forma inconsciente. Não de forma... O primeiro movimento, por exemplo, é involuntário. Quando a gente vai caminhar, dou o primeiro passo, dou o segundo passo, e a partir dali eu estou me movimentando e eu posso estar escutando música, eu posso estar batendo papo com alguém ao meu lado, eu vou estar prestando atenção nos veículos para que eu possa caminhar em segurança, e nem por isso eu deixo de caminhar. E no momento que eu desejo parar, eu voluntariamente vou parar. Mas a partir do início desse movimento, ele passa a ser inconsciente. O início é voluntário, o final é voluntário.
Isso acontece também quando nós mastigamos. O primeiro ataque ao bolo alimentar, ele é voluntário. E a partir daí, nós vamos passar a continuar mastigando de forma absolutamente involuntária, de forma absolutamente inconsciente. E a criança aprende isso desde cedo, mas verdadeiramente, a criança aprende isso. Né? É por isso que ao desmamar a criança ela possui uma capacidade de sucção, que vocês também vão ver em aulas específicas, que ela é inata. Né? E agora, a mastigação ela não é inata. A mastigação ela precisa ser aprendida. Né? E nós, ao introduzir diferentes tipos de alimentos para a criança, nós vamos impondo desafios ali que ela vai utilizar, então, do seu sistema sensitivo, do seu sistema motor, para aprender a mastigar. E a partir do momento que a criança aprende isso, ela vai memorizando isso num imenso HD, que é o nosso cérebro, e a partir do momento que isso se torna eficiente, esses padrões são aprendidos e se mantêm. Né? O gerador padrão central, então, ele é responsável por aqueles movimentos repetitivos que a gente aprende a fazer e repete e que absolutamente não necessitam da nossa atenção. Né? Então, vocês podem aí estar durante a aula comendo uma maçã e nem por isso estão deixando de prestar atenção nas coisas que a gente está comentando aqui, ou mesmo vocês podem estar anotando alguma coisa e prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque a gente vai aprendendo esses movimentos e memorizando-os e pode, em alguns casos, conduzir, inclusive, a uma grande excelência na realização desses movimentos. Né? Pensem num artista, pensem... trouxe aqui um exemplo de um violino, mas eu poderia trazer aqui um grande tenista, um grande jogador de futebol, ou um cirurgião muito hábil, né? Ou mesmo vocês no manuseio dos instrumentos, por exemplo, para a realização lá de um exame fonoaudiológico, vocês aprendem de forma tão precisa movimentos repetitivos que a gente acaba não só conduzindo a excelência e a rapidez na realização desses movimentos, como também eles passam a ser executados de forma inconsciente. Os centros superiores, como eu comentei anteriormente com vocês, eles influenciam nesses movimentos repetitivos. O tronco encefálico vai ser responsável pelas diferentes contrações e relaxamentos e contrações estáticas, né, isométricas, que vão resultar no nosso equilíbrio, e a partir do equilíbrio é que eu tenho movimento. Por outro lado, gente, o fato de nós armazenarmos lá no nosso subconsciente essa capacidade aí de aprendizagem de movimentos, o nosso subconsciente também ele é sujeito a chuvas e trovoadas do ponto de vista de atividade neuronal e também sujeito muito às nossas emoções. Então, eu posso, em diferentes estados de emoção, aumentar ou diminuir a minha atividade muscular de forma irrelevante, de uma forma que ela é subconsciente e irrelevante. Por quê? Porque não se sabe até que ponto esse excesso de movimentos funcionais, por exemplo, eu estou dando aula aqui, estou meio nervoso porque essa história de gravar aula para mim é uma coisa nova, né? E, enfim, a gente quer também entregar uma coisa positiva para vocês, tá? E só vai saber depois que entregar, se vocês vão achar positivo ou não, daqui a pouco não vão achar. Então, eu, por exemplo, eu estou tenso aqui, balançando minha perna enquanto eu estou gravando essa aula, tá? Então, isso é a forma absolutamente subconsciente, né? Eu sei que eu estou tenso assim e estou balançando a minha perna, por quê? Porque eu já me aprendi a tentar evitar esses comportamentos. Mas, enquanto você não presta atenção nisso, o teu subconsciente, né, a hora que eu presto atenção na câmera aqui, eu já começo a balançar a perna de novo. Tá? Então, esse é o lado negativo de você ter o subconsciente realizados de forma subconsciente. Tá? Claro que a gente sempre pode trazer a consciência para isso e inibir esses movimentos.
Além disso, gente, eu tenho um sistema chamado sistema eferente gama que ativa, quando o sistema eferente gama está ativado, está mais ativo lá no nosso cérebro, ele vai gerar eferências que diminuem o limiar para disparo de estímulos. Tá? Então, entre aspas, eu fico mais elétrico, de certa forma. E o sistema eferente gama pode resultar no aumento da função muscular de forma irrelevante. E quando isso acontece, gente, se isso acontece de forma muito repetitiva, muito frequente, etc., isso pode conduzir a 2 processos musculares e eles podem acontecer, inclusive, de forma concomitante ou concorrente um com o outro, tá? Então, se eu tenho um músculo se contraindo de forma muito sucessiva ou de forma muito repetitiva ou com carga muito excessiva ao longo do tempo, esse músculo pode entrar em fadiga, tá? Pode entrar em fadiga, ele pode gastar todas as suas reservas energéticas, né? E também ao contrair o músculo, ele aumenta a sua pressão interna, isso faz com que haja uma chegada de sangue com menor suporte para o músculo, se essa contração for muito duradoura, né? Isso faz com que o oxigênio se esgote no músculo e ele passe a obter energia a partir de um processo chamado fermentação. A fermentação celular. Tá? A fermentação celular, ela resulta num subproduto chamado ácido lático, que faz com que o pH no músculo se altere, e ao alterar o pH, eu vou ter contração involuntária desse músculo generalizada. Tá? Isso caracteriza a pessoa que está com cãibra, por exemplo. Um acúmulo de ácido lático porque usou demais as suas reservas de oxigênio no músculo e, a partir da escassez de oferta de oxigênio, eu mudo o processo de fisiologia com o qual a gente obtém energia no músculo. Outra coisa que pode acontecer, gente, é um processo chamado de inflamação neurogênica. Na inflamação neurogênica, eu vou ter um aumento da quantidade de subprodutos químicos, de citocinas no interior da sinapse, na placa motora. Então, lá tem uma eferência que atinge ali a minha placa motora, eu vinha com um estímulo elétrico e passo a ter um estímulo bioquímico. Então, esse estímulo bioquímico é dado pela liberação de substâncias lá no interior da sinapse, entre a terminação nervosa e a fibra muscular. E, naturalmente, gente, esses processos são conduzidos por diferentes tipos de enzima que vão transformar neurotransmissores, tá? Acetilcolina e outros tantos neurotransmissores. Agora, existe uma capacidade limitada de reabsorção desses elementos. Então, se eu tenho muito estímulo, ou um estímulo que é muito duradouro ou muito repetitivo, o que pode acontecer? Eu posso ter um acúmulo desses neurotransmissores na placa motora, fazendo com que eu tenha geração excessiva de estímulo, né? Ou mesmo, lembra que eu comentei com vocês anteriormente, essas mesmas citocinas que são capazes de produzir a comunicação entre o neurônio e a placa motora, ou mesmo entre 2 neurônios, se a gente for pensar lá no sistema nervoso central, essas mesmas citocinas, se eu aplico elas em terminações livres, elas vão gerar estímulos que vão ser interpretados como dor. Então, se eu tenho um acúmulo excessivo dessas citocinas no interior do músculo, eu posso ter um processo que vai me resultar em dor muscular. E esse processo, a gente vai ver melhor isso no semestre que vem, é chamado de inflamação neurogênica. É uma, entre aspas, inflamação do músculo, são os mesmos mediadores químicos, mas ela não está sendo causada por destruição celular, como normalmente a inflamação é causada. Ela está sendo causada por um excesso de carga, excesso de estímulo elétrico se transformando bioquimicamente nas sinapses e resultando num acúmulo de citocinas ali, e que vai acabar provocando, em algumas situações, efeitos adversos. Nem tudo está sob o nosso controle racional, né? Algumas coisas estão no nosso inconsciente e para todo o sistema, né, isso é uma coisa que é um pouco para a vida. Tá?
Eu tenho o ônus e tenho o bônus das coisas que eu desenvolvo. Tenho consequências que são positivas, mas normalmente eu não tenho só consequências positivas, a gente tem consequências negativas também. O nosso corpo não é diferente, ele copia a natureza. E então, essas conexões neuronais, que, por exemplo, permitam que eu mastigue de forma eficiente, subconsciente, a gente paga um preço por isso, de eventualmente que esse subconsciente possa sofrer do ponto de vista patológico, gerando movimentos irrelevantes. As conexões neuronais, a interpretação dos estímulos, a relação deles com o humor, com o estado de atenção, memória e sentimentos, essa é a influência dos centros superiores sobre os sistemas neuromusculares. Estados como ansiedade, raiva e medo podem gerar uma ativação de estruturas límbicas lá no cérebro que vão ativar a nossa atividade muscular de forma irrelevante. Aumenta o meu tônus muscular, a gente fica mais tenso de certa forma do ponto de vista biológico. Isso nos prepara para o ataque e para a defesa, né? Lembram lá da ação da adrenalina no corpo, né? Aqui é uma, entre aspas, adrenalina neurológica, mas eu vou ter um aumento da atividade muscular e se isso passa do ponto que a minha musculatura ou que o meu corpo tolera, eu posso sair da fisiologia, daquilo que é interessante para que eu funcione bem, para a patologia, quando aquilo que nos fez funcionar de uma determinada forma acaba me causando lesão, dano celular, dano tecidual. E isso tem nem sempre tem uma linearidade, tá, gente? Por quê? Porque tem pessoas que sempre são mais suscetíveis tanto aos estados de raiva, medo, ansiedade, como também existem pessoas que ativam essas estruturas límbicas no cérebro em maior ou menor grau e podem ter uma condição intrínseca de aumento de atividade muscular irrelevante. Isso é variável de indivíduo para indivíduo. Outra questão importante é que muitas pessoas conseguem racionalizar isso de alguma forma e controlar esses impulsos. Em outras situações também podem receber terapias farmacológicas, outros tipos de terapia que ou vão inibir essa atividade límbica ou então vão ajudar que o indivíduo controle racionalmente a atividade muscular relevante, né? E essa é a base de muitas dessas das terapias que são oferecidas aí para pacientes que, devido às intempéries emocionais, possam fazer algum tipo de patologia, lesando fisicamente os seus músculos ou o seu sistema neuromuscular, tá? Então, isso é muito frequente, tá, gente? O que eu estou explicando aqui para vocês é um mecanismo que vai explicar muitos tipos de dor muscular e esse é um fenômeno que é muito comum. Vocês mesmos já devem ter experimentado dor muscular aí em alguma situação. Muitos de vocês vão se identificar com essa situação aqui que eu estou expondo em tela, porque isso é bastante frequente. Esse aumento da eferência gama diminui o limiar de estímulo que eu preciso para produzir os meus reflexos, as minhas contrações, nesse caso, é um dos fenômenos que explica porque algumas pessoas fazem bruxismo do sono de forma cêntrica, quando elas apertam os dentes, ou de forma excêntrica, quando elas rangem os dentes. Indivíduos que aumentam sua tonicidade muscular mesmo sem ter os seus dentes em contato. Então, esse é um dos princípios que explicam a patologia, vamos chamar de patologia, tá? Explicam o fenômeno do bruxismo e que, em muitas situações, esse fenômeno do bruxismo seria ultrapassa o limiar de tolerância daquele indivíduo, seja no desgaste da sua dentição, seja na fisiologia da sua musculatura, ou mesmo quando a gente faz bruxismo e apertamento, a gente, lembram das aulas de articulação temporomandibular, né? Para que eu tenha a minha mandíbula ocluindo os dentes superiores contra os inferiores, a minha articulação aqui tem que estar estável. E essa estabilidade é dada pela contração do músculo pterigoide lateral, que vai manter a pressão interarticular. Então, se eu faço esse apertamento ou deixo meus dentes em contato no bruxismo
por períodos muito prolongados de tempo, durante todo esse tempo, o meu músculo pterigoide lateral está trabalhando sozinho contra outros 3 músculos, né? Então, é uma luta um pouquinho não balanceada. Além disso, a pressão articular por si só, ela pode fazer com que haja sofrimento celular lá nas células da articulação ou nas estruturas do disco articular. E esse é um dos princípios pelo qual se explicam as deformidades de disco que, do ponto de vista de patológico, são aquele processo inicial que vai explicar por que muitas pessoas sofrem com deslocamentos de disco na articulação temporomandibular, por exemplo. Mas isso a gente vai olhar um pouquinho melhor lá quando for olhar patologia, no próximo semestre, vocês vão ver isso melhor. Então, existem eventuais consequências negativas para a fisiologia, né? E nem todas elas dependem da fadiga muscular, tá, gente? Às vezes a gente tem uma ideia que a fadiga muscular é o único componente que vai levar à dor muscular e não é assim que funciona. Se eu também tiver o acúmulo de... Vou corrigir isso aqui. Se eu tiver o acúmulo de mediadores químicos lá na minha placa motora, eu posso ter esse processo de ordem mediada por citocinas, tá? Principalmente acetilcolina, fazendo com que haja sensação de dor muscular por excesso de acúmulo de mediadores químicos lá no interior da musculatura.